Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando, hoje com um tema interessante. Nós pegamos um artigo do Le Monde Diplomatique falando de um livro de Naomi Klein, que é uma jornalista, escritora e ativista canadense. Ela tem uma carreira de escritora, começou cedo com as contribuições ao jornal The Varsity da Universidade de Toronto, e ela escrevia muito sobre feminismo. Ela é uma jovem senhora de 54 anos, e ela escreveu um livro que tem uma palavra em alemão, que é Doppelgänger, mas que se fala de uma outra forma, é Doppelgänger, em alemão. E a verdade do livro é o seguinte: uma viagem através do mundo espelho. Eu peguei essa viagem através do mundo espelho, essa palavra Doppelgänger, que pode se escrever de duas ou mais maneiras, eu não vou falar nada. Pegando aqui na Wikipédia, essa palavra em alemão quer dizer sósia, né? Que é um duplo, não biologicamente relacionado a uma pessoa viva, por vezes retratado como um fenômeno fantasmagórico ou paranormal. Então seria o duplo de uma pessoa, seria o sósia de uma pessoa, mas numa visão um pouco mais paranormal. Seria um fenômeno fantasmagórico, seria como você tendo a sua existência física e tivesse um duplo que fosse uma existência, vamos chamar de espiritual. Bom, então esse é o significado último da palavra. Aqui no livro, aqui na reportagem do Le Monde Diplomatique, quem fez a tradução e está fazendo quem está fazendo comentários sobre o livro é Rodrigo Guimarães Nunes, professor de Teoria Política da Universidade de Essex, no Reino Unido, e na PUC do Rio. Ele foi professor visitante da Goldsmith College, University of London, University of Westminster, Jan Van Eyck Academy e Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Também é autor do Trânsito e a Vertigem, ensaios sobre o bolsonarismo e um mundo em transição e várias outras publicações aqui. Eu não vou ficar decantando demais o currículo dele. Ele deu uma contribuição aqui no Le Monde Diplomatique falando desse livro, que tem um tema muito atual. E ao ler a reportagem vocês vão entender o que significa, né? Esse é um texto inédito desse filósofo Rodrigo Nunes, escrito no pós-fácil do novo livro lançado aqui no Brasil, traduzido, né, da Naomi Klein, esse Doppelgänger, né, na editora Carambaia, né? E essa reportagem aqui do Le Monde Diplomatique é do dia 22 de novembro de 2024. Ela também foi republicada em outros periódicos, um deles, aqueles que eu sempre publico coisas aqui, outras palavras, né? Mas eu estou ouvindo aqui pela reportagem do Le Monde Diplomatique. Ela traz essa reportagem, inclusive uma capa do livro, né? Como o livro é. A tradução desse livro, Doppelgänger, é de Renato Marques, e o livro tem esse título, com esse nome estranho, mas uma viagem através do mundo espelho, né? Que aqui no Le Monde Diplomatique está traduzido como ideia pelo Rodrigo Nunes, o filósofo Rodrigo Nunes, traduzido o texto assim, como o título do texto como Também desse lado do espelho, falso é o real. E o mais interessante é que, aqui no Outras Palavras, o falso e o real através do espelho. Quer dizer, a ideia é você ter uma imagem virtual, seu duplo, sua sósia, mas na virtualidade. Mal comparando com esse título que tem o significado do sósia quase que espiritual ou fantasmagórico ou paranormal, seria uma boa imagem para a nossa época, né? Foi lançado aqui na edição 208 de novembro de 2024 do Le Monde Diplomatique. Muito bem, feitas todas essas apresentações, eu vou ler a reportagem. Eu já dei uma lida muito rápida, ainda não li
muito aprofundadamente, vou ler aqui com vocês, a gente vai fazendo algumas digressões, não muitas, para que o texto não fique enorme. O podcast aqui não fique cansativo para você. Mas é uma análise muito interessante dessa época em que você tem ali um duplo nas suas redes sociais que te representa mundo afora, você conhecido ou não conhecido. Então vamos ver qual que é o teor da análise do Rodrigo Nunes do livro da Naomi Klein, essa jornalista canadense. No centro do livro de Naomi Klein há um paradoxo com o qual todos têm se dedicado a compreender: a ascensão global da extrema-direita na última década, que se deparam, por um lado, o fato de que aquilo que nos separa do que ele chama de mundo espelho, ou ela chama de mundo espelho, não seja um desacordo sobre a interpretação da realidade, mas sobre a própria realidade, como se efetivamente vivêssemos em mundos diferentes. Por outro lado, o evidente oportunismo e o alto interesse de figuras como a outra Naomi, que passou para o lado de cá em busca de tudo o que um dia já teve e perdeu: atenção, respeito, dinheiro, poder. Como entender essa paradoxal conjunção do cinismo, que supõe certa distância crítica em relação às próprias crenças e uma fé imune a toda dúvida? Muito bem. Até então não sabemos se ele está falando que a Naomi fez uma transição aí de dois lados de uma realidade. Parece que ele está falando da realidade política, das crenças da ultradireita. Ela que talvez seja, não sei, uma liberal no campo, milite no campo liberal, e de repente ela viu a ascensão da ultradireita. Vamos ler para a gente poder traduzir se é isso mesmo. Trata-se de um problema como o tal Theodor Adorno já havia se confrontado num texto de 1951 do século passado. A teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista, e que ele chama ali de falsidade. Embora suas observações não sejam conclusivas, essas observações apontam numa direção importante. A identificação com as próprias crenças ou com crenças daqueles que seguimos não precisa ser completa para configurar uma adesão a uma causa ou movimento. Ele está falando aqui do que Freud falava das assertivas de Freud sobre o fascismo. As pessoas podem frequentemente saber que algumas de suas crenças e argumentos têm valor essencialmente instrumental, servindo apenas para fazer avançar sua posição. Que a adesão seja, nesses casos, uma performance, contudo, não torna menos sincera a convicção na necessidade de performá-la, dado que, ao fim e ao cabo, a adesão a essa ideia que realmente importa não é esta ou aquela crença particular, mas a necessidade de fazer avançar a sua causa e os valores de que ela é portadora. E nenhum valor é, em última análise, mais alto que o poder que esse avanço é capaz de conferir a quem dele participa. Então, você está próximo de uma ideia radical, mas alguns parâmetros daquela ideia têm a ver com as suas crenças. Você faz uma adesão àquela ideia sem estar integralmente disposta ali dentro. E o Freud tinha feito uma consideração sobre essas adesões. Continuando. O livro, o sósia lá, o Doppelganger, aprofunda essa análise para mostrar as bases reais em que a falsidade se assenta. Poderíamos dizer, trata-se justamente de um livro sobre a realidade da falsidade. Veja bem, na mais superficial e menos dissonante de diferentes camadas superpostas do cinismo, temos o mundo dos empreendedores políticos, que são hoje a célula organizacional fundamental da extrema-direita na maior parte dos lugares onde ela está em ascensão. A chave para compreendê-lo é o entrelaçamento entre políticas e negócios numa era em que, para cada vez mais pessoas, o principal negócio são elas próprias. Neste cenário, tornado possível pelas plataformas digitais, o cultivo de um capital midiático, ou seja, um alcance, um poder de influência,
para ganhos em função disso, é a condição para a construção de um capital político que é, ao longo de todo o caminho, constantemente convertido em capital econômico, ou seja, finanças, mediante a monetização de canais e perfis, através da internet, das plataformas, a venda de produtos e serviços como palestras, e-books, entre outras coisas aí, né? Ou mesmo a conquista de posições governamentais ou uma carreira política eleitoral, que você possa ascender a ela. A seletividade e a recursividade dos algoritmos dessas plataformas, que favorecem conteúdos com cargas emocionais extremas, porque essas ideias fascistas elas operam muito nos ductos emocionais das pessoas, e por isso que existe essa conversão e essa adesão, né? Isso são palavras minhas. Então, favorece conteúdos com cargas emocionais extremas, o que intensifica o engajamento, a adesão. E o engajamento nas plataformas, o que te traz capital político, né? E oferece sempre mais do mesmo tipo de conteúdo com que o indivíduo já se relacionou no passado, gera uma estrutura de incentivos em que influencia dores em busca de um público fiel, são instados simultaneamente a repetir e aumentar a dose daquilo que a sua audiência responde positivamente. Quer dizer, você enseja sempre a resposta maior e maior adesão à sua causa, ao seu pensamento, para haver maior engajamento, e com isso você ganha monetização, capital político, capital econômico. O que leva, por sua vez, às espirais de radicalização, muitas das vezes, porque quem está do lado de lá não está pensando nas suas manobras políticas, ele está aderindo a uma ideia completamente, pelas quais progressivamente se constituem os universos informacionais paralelos do mundo espelho. Quer dizer, ali na plataforma você é um ativista, você está ali concordando com aquele influencer que está ganhando um capital político, ele está radicalizando cada vez mais nas suas ideias, fazendo conquistas emocionais com relação a você e te conduzindo para uma determinada atitude, um determinado pensamento, e consubstanciando uma realidade que é falsa, né? Porque ela existe no mundo midiático, ela existe no mundo virtual, mas isso tem uma força política muito grande. Esses processos nunca são simplesmente unidirecionais e de cima para baixo, mas antes movimentos circulares de retroalimentação. Você retroalimenta, faz mais, retroalimenta, pelos quais os influenciadores respondem a seu público, respondendo a eles, porque os públicos começam a tratar aquilo ali como uma cruzada messiânica, e você vai respondendo, você é o influencer, e ele vai concordando, ele vai te ensejando, e ele vai mandando WhatsApp para outros lugares, ele vai postando aquilo nas redes, nas mais diversas redes, Instagram, etc. Vai criando um público fiel, vai criando um público hermético, um público fechado, que abre eventualmente para novas ideias radicais, e vai crescendo o bolo, até que a ideia foge do dono, né? Esse seria um mundo espelho. É você aqui na sua realidade e seu sósia lá dentro do mundo virtual. Esses processos nunca são simplesmente unidirecionais de cima para baixo, mas antes movimentos circulares de retroalimentação, estou relendo, pelos quais os influenciadores respondem a seu público, respondendo a eles. Sem embargo, a tomada de posições cada vez mais radicais, apresentada como marca de coragem de nadar contra a corrente, eu já disse que é uma ideia messiânica, é inseparável da constituição de nichos que podem ser explorados tanto econômica quanto politicamente, o que faz com que muito mais que os líderes políticos chamados normais, isto é, aqueles da política tal como se fazia nos séculos XIX e XX, interesses pessoais e objetivos políticos encontrem-se para empreendedores políticos inextricavelmente enredados entre si. Quer dizer, intrincadamente enredados. Conforme escreve Klein, a respeito do grande estrategista da extrema-direita Steve Bannon,
Tampouco oferece aos seus ouvintes alguma alternativa concreta à predação corporativa que critica. Ele apenas se dedica a depená-los de maneiras mais insignificantes, dizendo-lhes para comprar metais preciosos e moedas FJB e kits de refeições prontas de emergência para desastres, bem como toalhas de seu principal patrocinador, a fábrica de travesseiros MyPillow e etc. Então, quer dizer, ele está ganhando alguma coisa com aquilo. Seria possível parar por aí e deixar tais fenômenos na conta da ganância e do mau caratismo das plataformas e dos pilantras da economia da atenção? Klein identifica como condição mais profunda desse tipo de comportamento numa transformação ocorrida com o advento da Web 2.0 a consolidação e a disseminação de algo que poderíamos chamar de subjetivação de marca, né? A jornalista canadense é uma testemunha privilegiada dessa mudança, dado que seu primeiro livro, Sem Logo, captura o momento imediatamente anterior da ascensão do lifestyle brand, como Nike, Apple, Tommy Hilfiger, que buscavam ao mesmo tempo apropriar-se comercialmente das atitudes e valores de diferentes grupos sociais e estabelecer relações profundas de identificação entre consumidor e marca, porque era um projeto de marketing, disposto a vender marcas, né? E ela fala sobre esse logo antes desse movimento estabelecido aí pelo Steve Bannon e seus próceres. Sem Logo, que é o livro, apareceu em 1999, da Naomi Klein, né? 5 anos antes da publicação póstuma de O Nascimento da Biopolítica, curso proferido por Michel Foucault, no final dos anos de 1970, no Collège de France, em que o filósofo francês Foucault analisava a então nascente governamentalidade neoliberal. Nessas aulas, que permaneceriam inéditas ao longo de 2 décadas e meia, que as tornariam mais urgentes e oportunas, Foucault discutiu o neoliberalismo como uma generalização da racionalidade econômica para pensar todas as relações humanas da empresa como modelo para instituições e pessoas e da noção de capital humano como constituindo cada indivíduo como um empreendedor de si mesmo, que é o que nós vivemos hoje em dia. Indiretamente, confirmando essa análise pioneira, Naomi Klein cita um artigo simultaneamente visionário e prematuro de 1997, do século passado, em que o guru da administração de empresas Tom Peters advogava a ideia de que toda a gente deveria efetivamente considerar-se como marca, tal como Reebok, Starbucks e a Microsoft. O problema, naturalmente, é que a imensa maioria da população não apenas não era conhecida para além de seu círculo imediato de relações, como não tinha como arcar com custos de marketing. Ambas as coisas mudariam apenas 10 anos depois, com o aparecimento do MySpace, do Facebook, do Twitter, do Instagram, onde você pôde ser a sua mercadoria e autoempreender-se. Quer dizer, o tal de Tom Peters estava, eu não vou chamar de premonição porque isso aí foi construído, né, através dessa ideia neoliberal, de você ser autoempreendedor e de repente você está sempre trabalhando como marca para outras marcas, pensando em ganhar a vida com isso, pensando em ter engajamento, e servindo apenas aos grandes grupos econômicos e ganhando lá migalhas lá com as migalhas que as plataformas pagam na monetização. Continuando. As redes sociais, então, concluíram o trabalho de adestramento da lógica do empreendedor. Vou repetir. As redes sociais concluíram o trabalho de adestramento na lógica do empreendedor de si e que o avanço das reformas neoliberais, desde os anos de 1970, já havia iniciado e tinha sido preconizado 27 anos depois, com Tom Peters, e estabelecido de 2010 para cá.
Em consonância com o tema dos duplos que atravessa o livro, né, os sósias lá dentro do mundo virtual, Klein se refere a esse processo de converter-se em marca como uma duplicação através da qual os indivíduos constituem sua presença digital como um outro idealizado. Aquilo ali não é o seu real, aquilo ali é a sua fantasia vendida. É uma outra realidade, uma realidade emprestada. Eu nem sei se deveria chamar de mundo espelho, porque aquilo ali está espelhando a sua fantasia de si próprio que você está imputando aos outros para poder ganhar um capital qualquer. Esse outro idealizado, ele é separado do seu eu, conscientemente criado e gerido para representar uma certa imagem para um público aberto e potencialmente ilimitado, se você o conseguir, mediado pelas plataformas, ou seja, pela tecnologia. Essa forma universal de criação dos doppelgangers, que eu não sei falar essa palavra em alemão, uma prática na qual, ou seja, dos sósias, né? Essa forma universal da criação dos tais sósias, uma prática na qual a grande maioria de nós se encontra engajada de maneira diária, ou assistindo a alguém, ou você próprio vendendo lá suas ideias, institui uma espécie de dissociação sistemática como segunda natureza sua, seu sósia mesmo, normalizando as condições necessárias para essa falsidade que encontramos entre os empreendedores políticos e seus seguidores. Olha só, quando você se olha no espelho, a imagem, ela é chamada, eu sou físico, a imagem que você vê atrás do espelho, a mesma distância que você está, ela não existe. Mas geometricamente eu provo que a posição dela no espelho plano é uma imagem virtual igual e direita, ok? Isso no espelho plano. Essa virtualidade é a sensação da existência daquela imagem lá. Então é dessa ideia que ela está se apropriando ali, por isso que ela está chamando de mundo espelho, que está à mesma distância que você, que está lá do outro lado, que representa a sua imagem, mas é idealizada, é vendida como um produto a ser monetizado, para ganhar capital político, e ali você pode estar associado a grupos que pensem como você no entorno de uma ideologia ou de uma ideia comandada e acenada por terceiros em que você esteja aderido, onde você force engajamento nas suas redes, junto com outros que se vendem como produto também, e todos ali estão sendo empreendedores para chegar a uma ideia, idealização, aquele produto de si próprio. Continuando o texto. Essas ideias aqui parecem bastante com as ideias do Byung-Chul Han, que também se baseia em Foucault. Ele vai falar aqui de Bateson também, que também é um filósofo aí que o Byung-Chul Han segue. Vamos seguir o texto. Um dos efeitos que os algoritmos produzem por recursão é a sedimentação progressiva da divisão entre grupos internos, marcados pelo vínculo identificatório e os sentimentos positivos entre seus membros. Os grupos externos aos quais se podem atribuir as mais variadas associações negativas. Quer dizer, os grupos internos são uma bolha, os grupos internos são fora da bolha. A separação, ele põe uma palavra aqui, partitioning, e a representação, performing. Então, a separação e a representação que compõem nosso trabalho diário de duplicação digital no tal mundo espelho, encontram-se assim complementadas por um terceiro elemento, a projeção. Não é apenas que os grupos externos e os indivíduos que a eles pertencem passam a funcionar como tela de projeção para tudo aquilo que percebemos como abjeto, reprovável, o contrário de nossas identidades de grupo e mais indesejável e inconfessável para nossas marcas digitais singulares. Quer dizer, é um completo apartamento, ou seja, jogar de um lado para o outro, né? Apartheid. Você aqui no grupo interno contra tudo do grupo externo. Então, é aquela ideia da sobrevivência, né? Nós estamos certos, a ideia é messiânica. E alguém vem capitalizar isso aí, dirigir isso aí para algum lado. O fascismo é mestre em fazer isso, desde que ele entendeu
esse trabalho midiático que começou em priscas eras e vai ganhando adepto. Quando o grupo interno fica muito forte, ele passa como um rolo compressor sobre todos os outros grupos. Isso aconteceu com Mussolini lá marchando sobre Roma e tirando o poder de Vittorio Emanuele, que era o rei da Itália, que não tinha como resistir à marcha de Roma. Mas isso aí é história, né? Vamos continuar aqui. Muito bem. Então não é apenas que os grupos externos e os indivíduos que a ele pertencem passam a funcionar como tela de projeção para tudo aquilo que percebemos como objeto reprovável, o contrário de nossa identidade de grupo e o mais indesejável e inconfessável para nossas marcas digitais singulares. Não é só isso. Também o policiamento das fronteiras entre grupos e a vigilância ininterrupta sobre a performance pública de cada indivíduo, bem como o controle e a eventual punição de qualquer ação que seja interpretada como desviante ou desviando dos marcadores de pertencimento coletivos, ele está falando dos grupos internos, que se tornam presenças constantes na vida desses duplos digitais. Se você faz parte daqueles grupos, você é constantemente vigiado e vigia, né? A gestão de uma marca pessoal em meio aos humores instáveis do ritmo 24/7 das plataformas digitais é, assim, uma atividade fundamentalmente incerta. Conforme escreve Klein, um sósia digital pode proporcionar tudo o que a nossa cultura nos ensina a desejar: fama, adulação e riqueza. Mas é um tipo precário de realização do desejo e para destruí-lo basta uma única opinião equivocada ou uma única postagem ruim que você faça. A sombra da morte social virtual, inadequadamente chamada por nomes como linchamento ou cancelamento, está sempre rondando e ela é o renascimento que vem em seguida, que frequentemente está na origem da passagem de figuras como Naomi Wolf deste para o outro lado do espelho. Essa Naomi Wolf aqui, eu não sei a que ele está associando, e também essa marca dos humores instáveis no ritmo 24/7 das plataformas digitais, eu também não tenho ideia do que seja. Se alguém tiver, deixa aí nos comentários. Eu posso pesquisar depois, mas não vou fazer isso aqui agora, que vai atrasar o nosso vídeo. Embora Klein não articule enquanto tais de maneiras explícitas podemos encontrar nesses mecanismos a origem de outros fenômenos que o livro aborda e que têm sido objeto de debates constantes nos últimos anos. Embora Klein não articule enquanto tais ideias de maneira explícita. Entendi. Podemos encontrar nesses mecanismos a origem de outros fenômenos que o livro aborda e que têm sido objeto de debates constantes nos últimos anos. Vamos saber. Na dinâmica algorítmica de formação de grupos internos e externos, por exemplo, encontramos o grande fator acelerador das polarizações que parecem cada vez mais caracterizar o mundo em que vivemos. Isso é pensado, tá, para ser assim. Estas que podemos interpretar à luz dos conceitos cismogêneos proposto pelo antropólogo Gregory Bateson, o Bill Churran também faz estudos sobre o trabalho dele, processos nos quais um grupo responde à ação de um outro com uma ação de igual intensidade em direção oposta ou complementar. São uma preocupação recorrente no livro lá do Sósia. O livro destaca, entre outras coisas, que o fato de praticamente qualquer questão hoje em dia reunir dois campos políticos em conflito, cada qual definindo por oposição a tudo que o outro diz e faz. Você é do outro lado. Outro dia eu ouvi isso aí com relação a mim. Não só cria diferenças de realidade, não apenas de interpretação, como muitas vezes impede quem está de um lado de reconhecer qualquer legitimidade ou mérito naquilo que é dito do outro. São excludentes. Duas consequências que decorrem daí são a patologização instintiva do outro, que barra qualquer possibilidade de diálogo, mesmo quando ele ainda é possível, e nos impede de acolher os medos e anseios reais que a miúde se escondem em discursos que nos parecem fantasiosos.
e, por extensão, a tendência da esquerda, por exemplo, a assumir uma defesa acrítica da ordem existente, deixando uma série de temas que deveriam tomar por si, tais como o poder das plataformas e da indústria farmacêutica, à mercê de sua rearticulação no mundo espelho da extrema-direita. Escreve Klein. Depois de meses ouvindo Steve Bannon, eu posso afirmar com a mais absoluta certeza, embora quase todos nós que nos opomos ao projeto político dele optemos por nem sequer vê-lo, que ele nos observa de perto. As questões que abandonamos, os debates que não travamos, as pessoas que insultamos e que nós descartamos. Quer dizer, ele é aquele assaltante que está preparado para te pegar de surpresa, observando você o tempo todo, e ele te assalta o tempo todo, que essa que é a ideia. Então, o que Klein está falando aqui é que ela andou observando o observador, que é o Bannon, que ele cria uma relação patológica, ele conseguiu criar uma relação patológica, polarizada na sociedade, em que os indivíduos não se ouvem de um lado ou de outro, o que um fala, o outro é diametralmente contra, não transige e não responde erradamente a uma proposta de dentro do próprio grupo. E o grupo da esquerda, por exemplo, que estaria tentando combater essa ultradireita, enquanto está em debate com ela, deixa de ver e discutir assuntos importantes apenas porque são pautas colocadas do outro lado. Então você entra no jogo dele. Se ele afirma uma coisa, você tem que afirmar o contrário, ainda que você tenha desdobramentos desse contrário. Não é uma manobra crítica. Você poderia fazer uma crítica mais capacitada sobre algo, mas como um se posiciona assim, você se posiciona assado sem pensar em outros valores. Por exemplo, com relação à questão da indústria farmacêutica. Então, por exemplo, os caras de lá falam contra a vacina. Isso é um complô mundial para poder matar pessoas, não sei o que, e parará. As farmacêuticas estão ganhando grandes somas de dinheiro, sacaneando o mundo inteiro. Você, do lado de cá, sabe que existe ciência, que aquilo ali foi provado, que aquilo ali foi testado, né? Mas você não pode abrir o seu discurso e dizer, mas realmente as farmacêuticas induzem coisas e tal. Quer dizer, fica de fora do discurso aí que no momento de crise, essas farmacêuticas se aproveitam, se apropriam do maior capital possível, com as patentes e tudo, sonegando para algumas nações, para muitas pessoas, uma medicação, uma vacina, que é o caso que foi o que aconteceu. Mas, como o lado de lá é totalmente, se bate o tempo todo contra as indústrias farmacêuticas, você do lado de cá fica o tempo todo defendendo. Então, essas análises mais particulares, que seriam a realidade dos fatos, ou seja, as farmacêuticas realmente ganham dinheiro em momento de crise, se aproveitaram desse momento, mas estão ganhando, nós temos que falar sobre patentes, etc, etc. Esse discurso some. É o pró e o contra. Quer dizer, isso favorece até a própria farmacêutica. Porque se tem uma meia dúzia de idiota que não quer tomar vacina, né, tem uma outra meia dúzia de bobos que estão defendendo que elas vendem e ganham muito dinheiro porque a vacina é necessária. Então, olha só a dicotomia. Né? São duas realidades. Um só se prejudica a si próprio, porque não toma vacina. O outro acaba enchendo a bola da indústria farmacêutica. Então, tem muitos cientistas aí que se tem como sérios de alta ciência e pós-doutorados, etc, etc, que acham qualquer discussão sobre esse negócio aí uma bobagem, quando você tem direito de fazer reflexões. Você não pode fazer defesa cega de coisas. Né? Não existe o certo e errado, existem matizes entre um lado e outro, existem várias outras análises. Então ela está mostrando aqui que o Steve Bannon consegue fazer aquele put-input, é certo e errado, dentro e fora. Não dá para ser assim. Né? Virou uma coisa assim, binária. Né? O mundo não é binário. Outros fenômenos que podem ser iluminados pela análise dessas dinâmicas é aquele que poderíamos designar como identitarismo. Isso é terrível também, isso aí vai criando grupos. Então, grupos de resistência a determinadas políticas são tão subdivididos pelos identitários que eles não se juntam para fazer uma oposição real a um fato concreto. Né? Aí fica complicado. Vamos ver. Então, olha bem,
Fique entendido que estamos tratando aqui de um processo bem mais amplo que aquilo que normalmente se pretende designar com esse nome, o nome de identitarismo, que costuma ser usado como guarda-chuva pejorativo para falar de lutas de negros, mulheres, indígenas, LGBTQI+, etc. Em geral, o que eu tenho em mente ao usar essa palavra é simplesmente o apego excessivo a uma identidade, ao conjunto de marcadores que lhe são próprios, bem como a experiência de precisar performar todo o tempo quem realmente se é. Eu sou mulher, eu sou negra, eu sou feminista. Não que isso seja ruim, não que isso seja inverídico, não que isso não seja uma luta. Mas o problema é que isso é separatista, isso é divisionista, isso divide. Né? De novo aqui o jogo complexo da autenticidade e artifício que encontramos no conceito da tal falsidade. Mais especificamente, no entanto, refiro-me à situação que produz-se a partir do momento em que a visibilidade muito maior de marca digital sobre essa pessoa real, do ponto de vista do alcance, da constância e da arquivabilidade, faz com que a performance regular de um conjunto de comportamentos que marcam a pertença, né? O pertencer a um grupo, diante de um público direta ou indiretamente mediado digitalmente, torne-se árbitro do valor individual mais importante que qualquer ação ou atitude offline. Né? Então, por exemplo, vamos dizer lá, você está lá numa luta, vou pegar um exemplo bem bobo. Você está lá numa luta contra negócio de salário, alguma coisa assim. Aí tem o grupo do negro, nada contra. O grupo das mulheres, nada contra. O grupo do LGBT, nada contra. Mas esses grupos estão pensando exclusivamente nas suas identidades, então a luta deles acaba sendo uma luta diferente da sua. Quando na realidade esses grupos vão se juntar em prol de uma luta com relação à questão de salário. Não interessa se você é mulher, se você é gay, se você é negro, se você é isso, se você é aquilo. Interessa que a luta é aquela. Vocês estão todos dentro de uma mesma classe. Quando você começa a dividir, já ouviram falar de dividir para governar? Quando você começa a dividir essas oposições a um comando central, você está enfraquecendo. É disso que ele está falando. Tá? É por isso que esse negócio do identitarismo está complicando hoje em dia. Nada contra as identidades. Eu acho que elas têm que se firmar. As mulheres têm que se firmar como sujeitos de direito, os negros têm que se firmar como sujeitos de igualdade de direitos, os LGBT têm que se firmar, os que são potencialmente deficientes, tem uma palavra certa, pessoa com deficiência, portador de deficiência, tudo isso é válido. Nós estamos falando aqui das políticas de divisão com relação a causas comuns, que ao se dividir entre muitos grupos identitários, enfraquece a força para lutar com essas causas racionalmente. É disso que nós estamos falando. Né? Então, Klein oferece um bom exemplo disso na história de uma estudante que, embora estivesse efetivamente envolvida nos protestos do movimento Black Lives Matter, foi aconselhada a postar nas redes sociais a respeito disso, não para ser percebida como racista. Ela se conectou novamente e fez postagens, mas com relutância. Sabia que havia algo errado com uma cultura que valorizava as performances públicas de um eu virtuoso em detrimento de uma postura de solidariedade e da construção de relacionamentos mais tangíveis. Ela foi aconselhada a postar nas redes sociais a respeito disso para não ser percebida como racista. Eu não entendi direito, não. Vou até ler de novo. Klein oferece um bom exemplo disso na história de uma estudante que, embora estivesse efetivamente envolvida nos protestos do movimento Black Lives Matter, foi aconselhada a postar nas redes sociais a respeito disso para não ser percebida... Ah, sim, tá. Porque se ela não postasse, ela seria percebida como racista. Ela conectou-se novamente, fez postagens, mas com relutância, porque ela sabia que havia algo errado com uma cultura que valorizava as performances públicas de um eu virtuoso em detrimento de uma postura de solidariedade da construção de relacionamentos mais tangíveis. Então ela não queria entrar e se identificar imediatamente com alguma coisa para não parecer aquilo que ela não era, fazendo uma espécie de adesão ao grupo, sem concordar, achando que aquele grupo estava dividindo a causa. Entendi. Esse fenômeno encontra-se, por sua vez, na base de dois outros. Por outro lado, aquilo que poderíamos chamar de radicalização identitária, que é quando a performance do compromisso político se exacerba sem que isso necessariamente corresponda a uma radicalização, nem do ponto de vista da prática global, nem do programa.
Por outro lado, a virulência com que a projeção normalmente voltada contra os membros de grupos externos pode facilmente voltar-se contra membros do grupo interno, que experimentarão assim a morte social de se verem banidos. Eu vou repetir. Por um lado, aquilo que poderíamos chamar de radicalização identitária, que é quando a performance do compromisso político se exacerba, sem que isso necessariamente corresponda a uma radicalização nem do ponto de vista da prática global, nem do programa. Esse é um lado. O outro lado, a virulência com que a projeção normalmente voltada contra os membros de grupos externos pode facilmente voltar-se também para grupos internos, que experimentarão assim a morte social de se verem banidos. Se os gestores de marcas pessoais precisam todo o tempo de projetar-se nos outros a sua parte indesejada e perigosa, ou seja, nos grupos externos, isso a cada tanto precisa ser feito contra seus próprios pares, porque ele está em concorrência, caso a performance desse seja percebida como inadequada pelo grupo. Né? Se ele está caminhando e saindo, destoando um pouco do seu grupo, você tem que vigiar e partir para cima dele também, não só contra os grupos exteriores. E é feito com força redobrada para que não haja riscos de contaminação pela falha do outro, para que não haja dúvida sobre de que lado você efetivamente está. Muito bem. Neste último ponto encontramos, aliás, mais uma afinidade eletiva entre a lógica das plataformas digitais e o apelo da extrema-direita. Se, como observou Theodor Adorno, o preconceito contra minorias pode ser entendido como uma resposta a um mundo em que a organização econômica se demonstra incapaz de reproduzir a população, em números cada vez maiores, a fúria com que os grupos de internet podem se voltar contra os seus e outros é legível nos mesmos termos. É uma afinidade isso aí. Isto é, como um mecanismo de defesa pelo qual alguns indivíduos são feitos de válvula de escape para uma ameaça que todos estão constantemente expostos, né, entre aspas, bem como uma oportunidade para cada indivíduo definir com clareza o próprio lugar em relação a uma fronteira sempre em vias de ser retraçada. O temor ambiente de ser relegado ao rol das populações excedentes pelo movimento da economia, por riscos existenciais como pandemias e eventos climáticos extremos, pelo consequente deslocamento da divisa bio-necropolítica entre vida protegida e vida sacrificável, encontra assim seu duplo digital no receio da morte social virtual, o tal cancelamento e a exclusão do endogrupo, ou seja, daqueles internos do grupo. Em ambos os casos, a angústia se converte facilmente em violência preventiva. Reprimir o medo de tornar-se supérfluo exige provar para si mesmo e para os outros que é o outro que pode ser descartado e não ele. Por isso mesmo, ambos são terrenos favoráveis ao recrutamento para a extrema-direita. A falsidade tem, como vimos, bases subjetivas muito reais na duplicação que a maioria de nós incorporou à vida por conta de redes sociais. Mas ela possui bases objetivas igualmente fortes no mundo ao nosso redor, consolidada em instituições e discursos hegemônicos desde o fim dos anos de 1970. A redução neoliberal das relações humanas aos cálculos econômicos e a competição teve como resultado a naturalização progressiva de um darwinismo social que torna o insucesso uma responsabilidade exclusivamente individual e nos desensibiliza para seus efeitos. Quer dizer, você é responsável pelo seu insucesso se você não chegou lá. E a maioria não chega. Numa passagem reveladora, Naomi Klein observa que aquilo que aproxima a extrema-direita do conspiritualismo, ou seja, conspirações, New Age, talvez não seja somente o empreendedorismo freestyle e a fé no hiperindividualismo, mas também no consenso crescente sobre quais vidas são mais importantes e quais mortes podem ser consideradas como a natureza fazendo seu trabalho. A questão do darwinismo, né, da disputa, da adaptação de vence o mais apto.
Do mesmo modo, a autora condena a ingenuidade de uma certa esquerda que acreditou que o choque da Covid-19 bastaria para fazer com que as pessoas abrissem os olhos para a interdependência e a necessidade de reconstruir uma malha de proteção social, como se as condições materiais que impediam as pessoas de praticar o isolamento social e o legado das gerações de mensagens que colocaram membros da sociedade uns contra os outros pudesse desaparecer de repente. Não desapareceu, ao contrário, ficou mais forte. E é aqui que o argumento de Klein intersecta um artigo que escrevi durante a pandemia e tive prazer de ver citado nesse livro do sósia lá, o Doppelganger. Em comum, os dois textos têm a metáfora dos espelhos de parques de diversões, que refletem de maneira distorcida. E a ideia, né, aqueles espelhos que você chega lá, você está gordo, você está magrelo, aqueles efeitos são espelhos convexos e tal, né? Então, em comum, os dois textos têm a metáfora dos espelhos do parque de diversões que reflete de maneira distorcida. E a ideia, a qual a jornalista canadense Klein retorna várias vezes ao longo do seu livro, de que é preciso saber ouvir o que há de verdadeiro nas histórias mirabolantes que a extrema-direita conta. As crises, os riscos, os temores, os anseios, que são cada vez mais tangíveis para cada vez mais pessoas, e cuja ressonância do discurso extremista confere a este um poder de conexão emocional e convencimento. Em outras palavras, trata-se de dizer que a fuga da realidade que figuras como Naomi Wolf propõem nunca é simples fantasia, mas antes uma maneira de simultaneamente reconhecer algo que há de errado no mundo e as angústias que isso gera, e deslocar sua compreensão na direção das causas e, portanto, também das soluções ilusórias, né? Olha bem, gente, Naomi Wolf, só para nós não perdermos aqui a referência, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Ela é uma jornalista e escritora feminista estadunidense. Ela é mais conhecida pelo seu best-seller Um Mito da Beleza, que aborda a beleza como uma exigência social que recai sobre as mulheres. Então, ela estaria aí dentro definindo a fuga da realidade, né? Aquela que você, mais ou menos dentro da ideia aqui que a Naomi Klein escreveu. Agora foi bom explicar isso aí. A explicação que propõe para esse fenômeno é algo que chamo de negacionismo, o que não se refere unicamente às narrativas falseadas pelos empreendedores políticos, tampouco a um estado reflexivo de contínua descrença, como o Klein interpreta. Mas antes, há um complexo formado, por um lado, pela oferta de discursos fantasiosos e, por outro, pela demanda psicológica que eles atendem, justamente a de acolher medos e angústias amplamente compartilhados ao mesmo tempo que se escamoteia a gravidade da situação que os produz. Mas o livro Doppelganger, o sósia, oferece uma hipótese complementar através daquele que talvez seja um de seus conceitos mais produtivos, o que nomeia as terras das sombras, que frequentemente oferece um ponto de partida real às construções imaginárias do tal mundo espelho. Então, o conceito produtivo que norteia, que nomeia as terras das sombras. Esse livro é necessário ler, porque aqui nós estamos pegando uma interpretação dele que tem tudo a ver, dá para a gente entender sem ler o livro essencialmente, mas ele parece discordar um pouco da Naomi. Eu não sei qual era a ideologia primitiva da Naomi ou em que campo que ela militava. Ela conseguiu ver algumas coisas e ele concordou, e ao mesmo tempo ele fez outras digressões, porque ele é uma jornalista, ele é um filósofo, e nós precisamos de ler o livro, né? Eu vou procurar ler esse livro. Mas eu achei interessante essa ideia. Eu tenho atuado aqui pontuando muito, falando sobre isso aí, sobre o mundo virtual, sobre essa polarização, sobre essa questão do empreendedorismo, sobre a questão de você falsear um perfil, e naquele perfil você ser alguém que você não é, as ilusões que isso cria, o isolamento que isso gera, e o ganho que você tem, que às vezes é político, às vezes é capital financeiro, seja lá o que for, mas que te mantém numa irrealidade. Tem pessoas que são pragmáticas, né? Tem outras que vão sentir isso aí
em termos sentimentais. Vamos concluir aqui o último parágrafo. Esses territórios, a história secreta densa e destroçada de nossa economia global, supostamente isenta de atritos, são a fonte do sentimento em que se apoiam tantas teorias de conspiração de que vivemos em um mundo em que há terras das sombras, onde viceja a predação e a extração, em que todo sofrimento humano é lucro para alguém. Isso de certa forma é verdade, mas não é sempre, não é globalmente, não é entendido dessa forma necessariamente, em que verdades importantes são escondidas de todo mundo, como esse negócio dos OVNIs, né? Como esse negócio de tem um remédio aqui, esse remédio faz muito bem, as farmacêuticas não querem que você saiba, os governos não querem que você saiba, então ficam mentindo para você está sendo privado de fazer uma coisa que te liberta, tudo isso é bobajada. Quando começa a ser besteira. O problema, aponta Klein, é que todos nós sabemos que nosso mundo fica no topo da terra das sombras. Mas o que fazemos com esse conhecimento? Para onde são desviadas a indignação, a vergonha e a tristeza de uma maneira racional, emocional, mas também irracional, né? A resposta, ela sugere, é que talvez esteja aí o primeiro e mais constante fundamento dessa falsidade de que alimenta-se a extrema-direita. É para não admitir que vivemos num mundo em que nós também diretamente dependemos da exploração, do sofrimento e da degradação de humanos e não humanos, que precisamos nos duplicar, separar, representar e projetar, fingindo como todo mundo, ainda que não estejamos fazendo mal a ninguém. O fim da renegação e da falsidade só poderia, então, vir de uma coisa: a criação de um mundo que não requeira terras das sombras, que não se baseie em pessoas sacrificiais, em ecologias sacrificiais e em continentes sacrificiais, ou seja, aqueles que seriam sacrificados em nome de meia dúzia que estão bem, e você está ali não percebendo que você é um dos que usufrui disso. Então você é um ser acrítico e está ali dentro das plataformas ali, ou de um lado ou do outro, na polarização, sem raciocinar sobre os objetivos das soluções reais. Enquanto isso, você está vivendo num mundo falso de um lado e de outro. A conclusão que se impõe é o seguinte: realmente combater o avanço da extrema-direita exige hoje nada menos do que isso, ou seja, pensar aonde nós estamos na fila do pão. Tá bom? Gente, é um texto difícil, né? Principalmente se a gente não lê o livro. E eu não sei quem é a Naomi, não sei qual é a ideologia dela, e ele começou escrevendo assim, né? E aqui no Outras Palavras, o rapaz que trouxe como foi tirado do livro, né? O livro provocador da jornalista canadense analisa a realidade da falsidade do indivíduo duplicado nas redes sociais. Como o desejo por fama e adulação adulação alimenta uma performance que pode rapidamente levar à morte social. É uma pergunta. E como isso se alimenta a ultradireita? Tá. Então, olha, eles são dois movimentos. Um que percebeu que você pode criar um duplo na sociedade, e outro que é a ultradireita e que consegue fazer a polarização. E ela vai mais além, ela fala de uma esquerda que não percebe que está sendo manipulada e que, por sua vez, também cria ideias não pensadas, contrapostas à ideia da ultradireita. Então você fica com dois polos que não pensam, né? E isso tá difícil de desconstruir, eu sei que é muito complicado. Gente, então olha, o vídeo acabou ficando longo. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você goste. Passos para frente. Eu vou criar um título bem chamativo para o pessoal compartilhar. Deixe seu comentário e até o próximo programa pontuando com uma ideia muito interessante. Até lá.